Salve, salve! Estamos aqui para mais uma aula do Home Bio. E, bom, já vimos aqui comigo o professor Rodrigo Castilho Freitas alguns conteúdos de biologia celular. Falamos de microscopia, vimos como funciona o microscópio, para que serve, e visualizamos algumas coisas com o microscópio, certo? Temos uma observada em questões de tamanho, e depois, em seguida, falamos sobre a mitose também, fazendo uso do microscópio. E, bom, a mitose, então, é uma forma de duplicação, né, de replicação celular. Mas será que a mitose é a única forma de replicação celular? Não, né? Senão eu não estaria perguntando isso. E hoje veremos outra forma de replicação celular e que, bom, talvez também ela não é, de fato, ela não é a única outra forma de replicação celular. Existem outras formas, estamos com foco nos animais, com foco nos organismos eucariontes, organismos que têm carioteca, ou seja, que têm um envoltório nuclear, e isso é um conteúdo que vocês podem conferir potencialmente em outras aulas do nosso canal, em algum lugar aí, vai ter a playlist de biologia celular, e deve ter um vídeo lá falando sobre componentes celulares, no qual vocês podem entender um pouco melhor sobre o que é a carioteca, sobre a célula em si. Então, a carioteca, ela faz com que os organismos sejam eucariontes. Existem outras formas de replicação celular em organismos procariontes, mas o foco da replicação celular geralmente se dá na mitose, na meiose, mas antes disso, calma aí. O que será que a gente está vendo nessa imagem? Essa é uma imagem de microscopia, certo? E o que isso parece para vocês? Acho que não adianta ficar esperando responder, né? Então, isso que estamos vendo aqui são esporos. Esporos é uma estrutura que as plantas utilizam para a reprodução. E, dentre o ciclo da vida das plantas, uma das etapas da reprodução se dá através de esporos. Antes disso, antes de seguir, né, vamos ver o que estamos vendo nessa imagem aqui. Aqui temos um espermatozoide. O espermatozoide é um gameta masculino, uma célula reprodutiva masculina. Certo? Então, aqui, se anteriormente a imagem era de microscopia, essa é uma imagem de computação gráfica, uma arte digital. Só isso que tem na imagem? Não, claro que não. Olha isso, pô. O que é isso aqui? Isso aqui é o óvulo. O óvulo, gente, é a maior célula humana. A maior célula que a espécie humana tem é o óvulo. E o óvulo, ele é a célula reprodutiva masculina. A célula reprodutiva feminina. Masculina não. Tá me fugindo as palavras aqui, gente. A célula reprodutiva feminina. E o óvulo é bom. Na verdade, quando a gente for estudar embriologia, em uma outra aula, poderemos ver que óvulo é o nome que a gente dá quando ocorre a fecundação, quando o espermatozoide atravessa essa barreira aqui, passa pela zona pelúcida e tal. Daí se torna de fato óvulo. Até que ocorra a fecundação, essa estrutura é chamada de ovócito 2. Ovócito 2, porque ele ainda está realizando a meiose 2. Meiose 2? Meiose? Peraí, o que é isso? Então, hoje vamos falar sobre meiose. E o que vamos ver nesta aula? Bom, isso aqui, a meiose, ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. E a meiose 1, ela é funcional. O que isso significa? Bom, a meiose 1, ela é a etapa da meiose mais característica da meiose, em que vai ter uma célula com uma quantidade de cromossomos, e essa quantidade de cromossomos, ao final, vai ser reduzida pela metade em duas células. Então, serão originadas duas novas células, cada uma com metade da quantidade de cromossomos que havia na célula mãe, na célula inicial. E a meiose 2, bom, nela a quantidade de cromossomos ao final vai ser igual à das células que iniciaram a etapa de meiose 2. Então, haverão duas células, essas células
vão realizar a meiose 2 e vão originar 4 células com a mesma quantidade de cromossomo que as células no início. É isso que a gente tinha para ver hoje. Não, claro que não, gente. Tem tudo isso aqui. E é isso. Tira um print, anota aí. É isso. Por aí só. Não, claro que não, pô. Então, o que nós vamos ver? Bom, temos que começar falando da intérfase. Já falamos sobre a intérfase na aula de mitose, na última aula deste canal, do tema de biologia celular. Então, a intérfase é a fase que vem antes da meiose, antes da mitose também. Ela vai ser semelhante à da mitose, tá, gente? Então, tem uma alta atividade metabólica, ocorre a replicação do DNA e do RNA, a replicação do material genético, certo? Para que a célula possa se dividir em novas células. Então, o material genético precisa ser duplicado. Vamos passar na intérfase pela etapa G1, pela etapa S e pela G2, que já discutimos, já apresentamos isso com mais detalhamento na aula de mitose. Em seguida da intérfase, vamos falar da meiose 1, que é reducional. Reparem aqui que no início da meiose 1, a célula tem 4 cromossomos. E ao final, cada uma das células vai ter 2 cromossomos. Por isso, reducional. Na meiose 2, que é equacional, cada célula começou com 2 cromossomos e ao final cada célula vai ter 2 cromossomos. Ah, mas é diferente aí, né? Mas a quantidade de cromossomos é a mesma e por isso a gente chama de equacional. Então eu já falo disso novamente, tá? Mas vamos lembrar de uma coisa? Ó, temos 4 etapas, tanto na mitose, quanto na meiose 1, quanto na meiose 2. Que são a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. E tem aquele macete que salva para a gente lembrar quais são os nomes dessas 4 etapas, que é pró, meta, ana, telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, né, ana, pró, meta, ana, a gente tem no telófase, no telefonar. Pró-meta, ana, telefonar, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Eu preciso muito desse macete, ele me salva demais, então eu reforço porque pode ser muito útil para vocês. Mas não adianta só saber o macete, não adianta só saber o nome das 4 fases, a sequência na qual elas ocorrem, se não entender com detalhes o que vamos abordar aqui e alguns que já foram abordados na semana passada. Beleza? Olha só que show! Existe uma célula-mãe no início da meiose e, ao final, ela vai resultar em 4 células com metade da quantidade de cromossomos da célula-mãe. Então, a meiose, no todo, ela é reducional, mas especificamente a meiose 1 é reducional e a 2 é equacional. Como assim? Vamos lá. Ó, tem uma célula aqui representadas a 1, 2, 3, 4, 8 cromossomos. Na verdade, esses cromossomos passam por duplicação, eles estão na sua forma simples, se tornam cromossomos duplos. E aí, então, se tinha uma célula no começo da intérfase, ao final, né, quando ocorrer a meiose 1, vão ter 2 células, cada uma com metade dos cromossomos da célula inicial. Na meiose 2, entram as 2 células iniciando a meiose 2 juntas, cada uma com 2 cromossomos, e no final, cada uma das 4 células filhas tem 2 cromossomos. Mas acontece que esses aqui são cromossomos duplos e esses são cromossomos simples. Cromossomos simples. Beleza? Por quê? Bom, isso aqui, a gente deu um X, são cromossomos duplos. Tem 2 cromátides irmãs. E aqui é um cromossomo simples, tem uma cromátide só. Cromátides irmãs formam cromossomo duplo e aqui tem cromossomo simples, que é uma única cromátide. Vamos ver então as etapas da meiose com detalhes aqui. A primeira etapa da meiose é a prófase 1. E ela é a chave da meiose. É, assim, o grande destaque da meiose é a prófase 1. O que diferencia ela muito assim, da mitose é a prófase 1. Então, na chamada meiose 1, a etapa inicial, que é a prófase 1,
Bom, ela consiste em 5 fases. Nossa, não bastava ter 4 fases de mitose. Prófase 1, prófase 2, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2. Tem que lembrar do macete, senão não consigo. Prometa anáfase 2, telófase 2. Tem 5 fases na prófase 1. Isso mesmo. E existe um macete para decorar também. Então, esse macete é Led Zeppelin para o dia a dia. Led Zeppelin, leptótero, zigótero, para dia a dia. Tá? Led Zeppelin é o nome de uma banda de rock. E então, Led Zeppelin para o dia a dia é um excelente macete para decorar estes nomes chique que tem aqui. Tá? Então, a prófase 1 é esta etapa aqui, tem esta carinha. Vamos ver o detalhe de cada uma das fases dela. A primeira fase é o leptóteno. No leptóteno se intensifica a condensação dos cromossomos. Tá? Então, lepto significa fino, e teno, lepto significa fino e teno significa fio. Então, é como se os cromossomos ainda no início dela fossem fios finos. E vai intensificar a condensação dos cromossomos ao longo da prófase 1, isso iniciado na leptóteno. Bom, no zigóteno, zigo significa junto, teno significa fios. Então, esses fios, que são os cromossomos, eles vão se juntar, vai iniciar o emparelhamento dos cromossomos. Então, eles vão ficar ali bem lado a lado. Tá? Eles vão se emparelhar, se juntar os cromossomos homólogos. Tá? Cromossomos que têm as mesmas características genéticas ali, as mesmas, os genes semelhantes. Bom, então tem estruturas proteicas aqui, os elementos laterais, central, coesinas. Coesinas são proteínas que vão estar promovendo essa junção dos cromossomos homólogos, formando o complexo sinaptonêmico. Nossa, não bastava eu ter que saber leptóteno, zigóteno, né, para paquíteno, dia a dia, diplóteno, diacinese. Não bastava ter sabido 5 nomes, eu já tinha que saber 4. Pró, meta, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tem que saber sinapse ou complexo sinaptonêmico? Assim, é interessante entender que isso existe. Então, sinapse ou complexo sinaptonêmico. Sinapse se refere à junção. Tá? O complexo sinaptonêmico é o complexo dos cromossomos juntos. E é isso, mais um termo aí para vocês saberem. Tá? Esse processo de junção a gente dá o nome de sinapse ou complexo sinaptonêmico. E aí, a terceira etapa, então a gente viu Led Zeppelin, leptóteno, zigóteno para paquíteno, é a mais especial. Se liga, galera, a paquíteno é a grande chave da meiose. Então, aqui na meiose 1, na prófase 1, no paquíteno, que é a etapa em que é finalizado o emparelhamento dos cromossomos e ocorre o crossing over, ou permutação. O que é isso de crossing over? Bom, tem os dois cromossomos homólogos, emparelhados aqui. Os dois cromossomos homólogos vão estar juntinhos ali um do lado do outro, vai ocorrer uma quebra, e dessa quebra vai ocorrer uma reformulação ali, e eles vão redesenhar o caminho aqui no mato deles. Só que isso vai ter um resultado final. Tá? Olha o que acontece no vídeo. Então, os cromossomos estão aqui, eles se juntam aqui assim, ó, e é como se um pedaço desse dedo meu, esse cromossomo, viesse para esse dedo aqui do lado para minha esquerda, e um pedaço desse meu dedo esquerdo viesse para o meu dedo direito. E é isso, como se eu pegasse a sua mão, um pedaço da minha mão passasse para a sua e um pedaço da sua mão passasse para a minha. Tá? Mas aqui estamos falando de material genético e não de tecido epitelial. Então, o crossing over ele é muito importante para gerar variabilidade genética. Então, uma parte do material genético de um cromossomo está indo para o outro e do outro está indo para esse um. Os cromossomos estão trocando material genético. Isso é importante para ter variabilidade genética
E é por ter variabilidade genética, principalmente, é basicamente por existir variabilidade genética, que seu pai não é igual à sua mãe, seu pai não é igual ao seu pai, sua mãe não é igual à sua outra mãe, enfim, que sua avó não é igual ao seu avô, seu pai não é igual ao irmão dele, sua mãe não é igual à irmã dela, que você não é igual ao seu irmão, que você não é igual à sua irmã, que eu não sou igual a você. É por isso que a variabilidade genética é importante. Por isso e além, né? Estou falando de uma forma simplificada, isso é detalhes para vermos em aula de evolução, mais aprofundamento. Então, Led Zeppelin para ouvir dia, então, metóteno, cigóteno, paquíteno, diplóteno. O diplóteno é a fase em que o complexo sinaptonêmico é desfeito, mas os cromossomos homólogos permanecem associados nos quiasmas. Eles permanecem associados devido a essa função chamada de quiasma, que é o que nós estamos vendo aqui, que está lado aqui, que é o quiasma. Isso acontece no diplóteno. E, por fim, na prófase 1, vamos desenrolar essa prófase 1 aí, vamos desenrolar essa meiose 1, hein? Então, terminando a parte mais densa da meiose toda, ocorre a diacinese. Led Zeppelin, leptóteno, zicóteno, para ouvir dia a dia. Paquíteno, diplóteno, diacinese, é a etapa nucleolo e a carioteca, ou seja, o núcleo, se desfazem e ocorre a repulsão, começa a haver uma repulsão dos cromossomos homólogos. Já não tinha mais complexo sinaptonêmico, começa a haver uma repulsão dos cromossomos homólogos. Esta aqui é a carinha da prófase 1, e aí vai caminhar para a metáfase 1, em que os cromossomos serão pareados. Então, aqui na metáfase 1, nós temos os centríolos, cada um em um polo, formando aqui os fusos mitóticos, essas linhas aqui, né, formaram essa proteína, assim, os fusos mitóticos. Cromossomos ficarão alinhados na placa equatorial, ou chamada placa metafásica, aqui na metáfase 1, e ocorre a máxima condensação dos cromossomos. Então, eles começam a ficar cada vez mais desconcentrados, né? Cada vez menos concentrados numa porção central. E aí caminhamos na anáfase 1. Então, prófase, metáfase, pró, meta, ana. Na anáfase 1, vemos a separação dos cromossomos homólogos, e esses cromossomos homólogos, cada um, então, é puxado ali, ocorre um movimento pelas estruturas das proteínas ali, dos cromossomos homólogos para cada lado oposto da célula. Essa representação de coloração aqui, vermelha, com uma pontinha azul, né, azul com uma pontinha vermelha, é por causa do crossover. Então, isso gerou, né, variabilidade genética, isso fez com que cromossomos ficassem diferentes da sua configuração inicial, assim, mais misturadinhos ali, as características genéticas que eles carregam. Importante isso, hein? E aí, na etapa final da meiose 1, ocorre a telófase 1, em que se dá a descondensação do DNA. Então, estava condensado, ele vai passar a ficar descondensado, vai voltar a se concentrar na região central ali, e o reaparecimento do envoltório e do núcleo, consequentemente, né, envoltório nuclear ou carioteca, e o nucleolo, que é onde vai se dar a concentração maior do material genético, do DNA. Bom, para terminar a meiose 1, se ocorrer a citocinese 1, para as células, de fato, se dividirem, né, para a célula inicial se dividir em duas células filhas. Isso se dá de diferentes formas, se estivermos falando de plantas ou de animais. Então, em plantas ocorre a citocinese centrífuga e em animais a citocinese centrífuga. Importante lembrar, citocinese centrífuga, fuga, se refere justamente à fuga, a desvio. Então, ocorre uma fuga do centro. Então, ela é do centro para fora, certo? Centrífuga, fugindo do centro. E na citocinese centrífuga, ela ocorre em direção ao centro. Que significa busca, está buscando um centro, essa forma de citocinese, de divisão, né, de separação das células.
Isso foi a meiose 1. Só que aí, o nucleolo e as cariotecas, né, de cada célula, os nucleolos e carioteca de cada célula, vão precisar se desfazer novamente. Então, as duas células filhas que vieram da meiose 1, que é uma etapa reducional da meiose, essas duas células filhas vão entrar em meiose 2, simultaneamente. Então, todas as etapas que a gente vai ver aqui ocorrem simultaneamente nas duas células filhas da meiose 1, que vão resultar 4 células ao final. Retoma a condensação de cromossomos aqui na prófase 2. Na metáfase 2, os cromossomos são alinhados. Na placa equatorial ou metafásica, aqui não tem nada muito diferente do que a gente viu na mitose. É basicamente muito semelhante à mitose. Só que a gente saber que é a meiose 2, que chama prófase 2, metáfase 2, pró-meta, vamos seguir no pró-meta, né? Então, ocorre a separação dos centrômeros, e essa separação dos centrômeros as estruturas que formam a junção entre as cromátides irmãs, ela vai permitir a junção das cromátides irmãs, consequentemente, ou seja, a separação das cromátides irmãs. Prometa-ana, anáfase 2, né? Prófase 1, metáfase, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2. Ocorre então a separação das cromátides irmãs de fato, e elas são puxadas pelas fibras de fuso, certo? Pelas fibras de fuso mitótico, puxadas para cada lado da célula, puxadas em direção ali aos centríolos, que estão nos polos opostos. Cada lado fica com uma cópia do material genético. E prófase, metáfase, anáfase, telófase, prófase 2. Metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Ocorre a descondensação dos cromossomos na telófase 2, se dá o reaparecimento do retorno nuclear e do nucleolo, e vai ocorrer, por fim, a citocinese 2. Bom, na citocinese 2, é importante lembrar que para cada célula que entrou em meiose 2, surgem duas células filhas, ou seja, duas células que resultaram da meiose 1 vão entrar em meiose 2, e dessas duas células surgem duas células filhas, ou seja, ao final teremos 4 células. Vai ocorrer aqui a citocinese, né, e vai separá-las todas aqui, certo? Teremos 4 células ao final. Vejamos aí, na meiose 2, então, duas células entram com, por exemplo, aqui, 2 cromossomos duplos cada uma, e esses cromossomos duplos são separados, suas cromátides irmãs são separadas ali na anáfise, cada uma sendo levada para um lado, resultando em 4 células, cada uma com 2 cromossomos, mais 2 cromossomos simples. Então, ao final, teremos 4 células com a metade dos cromossomos que havia na célula que entrou em meiose 1. Começou a meiose lá no começo. Se em nós, seres humanos, temos 46 cromossomos em uma célula, nas condições comuns, nas células que resultam da meiose 2, ao final do processo da meiose todo, teremos 4 células com 23 cromossomos. Na verdade, milhares de células com 23 cromossomos. Que células são essas? Galera, se liga. Que células são essas? Bom, se estivéssemos falando de plantas, seriam esporos. E as células que resultam da meiose em nós humanos são justamente os gametas, os óvulos, no caso das mulheres, e os espermatozoides, no caso dos homens. Espermatozoides que são produzidos milhares, e no caso das mulheres, são produzidos alguns óvulos, umas dezenas de óvulos no início da vida, e eles completam a meiose 2 quando se dá a fecundação.
Então, cada mês, no ciclo menstrual, um óvulo vai sofrer maturação para potencialmente ser fecundado. Detalhe, entendam isso aqui, N é um número, no caso dos humanos é 23, é o número de cromossomos em que um organismo, em que uma célula é haploide. Então, N significa haploide, é em que existe apenas um exemplar de cada cromossomo. Em uma célula haploide, há apenas um exemplar de cada cromossomo. E 2N é uma célula em condição diploide. A grande parte das nossas células, exceto as células sexuais, digamos assim, os gametas, ovos, espermatozoides, a grande parte das células, exceto estas, diploides, ou seja, possuem um par de cada cromossomo. Nós temos 46 cromossomos na grande parte das nossas células, isto porque temos 23 pares de cromossomos em cada célula. Vejamos aí, então, as células que passam por mitose começam diploides e terminam diploides. As células que passam por meiose começam diploides, terminam a meiose 1, entram na meiose 1 diploides, terminam a meiose 1 haploides, e isso porque a meiose 1 ela é reducional, reduz a quantidade de cromossomos à metade, vejam aqui 4 cromossomos, cada uma resultou em 2 cromossomos cada uma das células filhas, e terminam a meiose 2 haploides, bem como terminaram a meiose 1. Bom, é isso. Qualquer coisa, procura a gente aí, à disposição para tirar dúvidas. Valeu!